Quais foram as circunstâncias e o contexto que morreu Aleister Crowley, a besta 666, o homem mais perverso do mundo? No vídeo de hoje você vai aprender sobre os últimos anos da vida de Crowley, de 1939, início da Segunda Guerra Mundial, até o falecimento de Aleister em 1947. A inspiração para esse vídeo veio de um comentário que eu recebi no meu vídeo sobre a vida de Theodor Heuss, fundador da Ordem do Templo de Oriente, que dizia o seguinte: como sempre disse, Crowley foi um canalha usurpador. Tinha inteligência e habilidade fora do comum para atingir a plenitude, mas se perdeu no caminho. Morreu doente, pobre e solitário, perplexo por ter desperdiçado o próprio talento e tanto pela adoração ao seu próprio ego. Aí eu pensei, canalha usurpador tudo bem, mas será que ele morreu mesmo pobre e solitário? E o que significa exatamente morrer doente e morrer pobre? Para entender os últimos anos da vida de Crowley, precisamos lembrar do que estava acontecendo ao redor dele. Uma Europa devastada pela guerra. Em Londres, Crowley viveu um impacto crescente disso, desde os bombardeios devastadores até restrições diárias como multas por ficar com a luz acesa de noite. Então, qualquer leitura sobre os últimos anos da vida de Crowley tem que passar pela compreensão de que a vida de qualquer inglês desse período não era fácil. Nos últimos anos da guerra, a Inglaterra sofria constantes ataques, primeiro de aviões e depois de foguetes. Além do impacto material, também havia um impacto psicológico. No início, a Inglaterra era bombardeada de forma constante. Depois, a Alemanha passou a bombardear em momentos aleatórios, o que aumentava ainda mais a angústia dos habitantes. Além disso, em 1919, aos 44 anos, Crowley fez uso de um medicamento da época que seu médico havia prescrito para tratar asma. O que na época era um medicamento regular, hoje é tido como uma substância ilegal conhecida como heroína. Com o uso, veio a dependência. Crowley tentou repetidas vezes se livrar do vício e, após 6 anos, ele havia finalmente conseguido. No seu diário de 1925, é a última vez que ele menciona a heroína. Agora, quase 15 anos depois de ele ter cortado o uso, ele recebeu outra prescrição por conta da sua saúde debilitada, o aumento das crises de asma e os limitados recursos durante a guerra. Sejam bem-vindos ao canal Sirius 93. Se você ou alguém próximo está à procura de psicoterapia online, entre em contato comigo pelos links na tela ou na descrição. No final de 1943, Aleister Crowley vivia num apartamento no icônico número 93 da Jermyn Street, no centro de Londres. Foi lá que ele conheceu pela primeira vez Grady Lewis McMurtry, que mais tarde se tornaria líder de um grupo da Ordem do Templo de Oriente, conhecido como Califado ou Otto Internacional. McMurtry visitou Crowley cerca de 6 vezes. Durante os encontros, jogaram xadrez e Crowley convenceu o jovem a emprestar $200, o equivalente a 2 meses do salário de militar de Grady, para financiar uma publicação. Em troca, ele ofereceu uma porcentagem nos lucros do livro de Totes. Em 1944, Crowley também incentivou seus amigos a lhe enviarem cartas com perguntas sobre Magic. Ele planejava compilar as respostas em um livro chamado Aleister Explica Tudo, que eventualmente foi publicado como Magic Without Tears. Ao longo de 1944, o diário de Crowley registra diversos episódios de explosões durante os ataques aéreos da Alemanha nazista. Em fevereiro, uma bomba de 2.000 quilos explodiu a cerca de 250 metros da casa dele. Ela arrancou a fechadura da porta externa e quebrou todas as janelas. A cama de Crowley ficou coberta de vidro. Ele registrou no diário o episódio ocorrido. A explosão balançou bastante a casa. Os outros inquilinos se comportaram muito bem. Ou seja, eles vão para a cozinha, se amontoam e conversam animadamente. Eles não suportam ficar sozinhos e se confortam segurando as mãos uns dos outros. Eles me deprimem quase mais do que a companhia de pessoas assim normalmente faz. De acordo com o respeitado biógrafo Tobias Crichton, dia 1º de março, Crowley passou uma tarde com Evans, Cordelia, S.R. e Hitchcock, sendo que o último possivelmente era Alfred Hitchcock, diretor de cinema de Hollywood que tinha ido para a Inglaterra para ajudar a fazer filmes do esforço de guerra. Os bombardeiros incessantes levaram Crowley a se mudar para o norte de Londres. Em 8 de abril, ele alugou um quarto na famosa Bell Inn, em Aston Clayton, Buckinghamshire.
Esse hotel rural do século XVII era conhecido por suas banheiras enormes, uma grande lareira e um cozinheiro talentoso. Apesar das comodidades, Crowley sentia falta de amigos e frequentemente reclamava da solidão e do tédio. Em diversos momentos, Crowley se queixa de não ter com quem conversar. Foi da Bell Inn, ainda em 1944, que Kenneth Grant encontrou Crowley pela primeira vez, marcando o início de uma relação que se tornaria central para a história da OTO e do ocultismo moderno. Em maio de 1944, Crowley lançou a assinatura para o Book of Thoth, o seu livro sobre tarô. Ele descreveu a obra como: essas cartas, com ensaio explicativo, estão destinadas a ser o atlas e o manual prático de toda a magia pelos próximos 2000 anos. Você pode acompanhar a trajetória desse projeto nos meus vídeos sobre a Frida Rehmer. Entre os interessados estavam McMurtry, Sutherland, Tredegar, Bailey, Anne Fitzgerald, John Fortune e outros. Gerald York chegou a contribuir com 100 libras para o custo de publicação. Para surpresa de Crowley, até novembro ele vendeu 50 cópias, um número bem acima dos 12 que ele esperava, mesmo em sua estimativa mais otimista. Em 6 de junho de 1944, Crowley escreveu para Gerald York, refletindo sobre o que havia dado errado na amizade e relação mágica entre eles. Eu há muito tempo desejei um confronto direto, mas quando estava com você, tudo era tão tranquilo que parecia não haver oportunidade. Além disso, até recentemente, eu mesmo não enxergava claramente toda a situação. Sempre levei a mim mesmo e minha missão com absoluta seriedade. Eu acreditava nos chefes e na minha autoridade. E também que aqueles que se opunham a mim estavam pedindo problemas. Eu era, se preferir, 80% louco, no mesmo sentido que Maomé foi. E muitas vezes lamentei que meu bom senso e meu senso de humor me impedissem de ultrapassar o limite. Mas nunca fui desonesto, nem 1/10 de 1%. Use sua imaginação. Suponha que eu tivesse sido um Spencer Lewis. Que belo caminho do jardim eu poderia ter lhe mostrado, e nada jamais teria lhe convencido de que não era o caminho dos sábios. Sentindo-se isolado na Bell Inn, Crowley escreveu uma carta quase poética, repleta de palavras começando com a letra D. It is infinitely dark, dull, damp, depressing, dirty, drear, dead and decomposing in this hideous hellhole. Em uma tradução livre, é infinitamente escuro, tedioso, úmido, deprimente, sujo, sombrio, morto e em decomposição nesse buraco infernal e horrível. Ele pediu a Lewis Wilkinson ajuda para encontrar outro lugar para morar. O Wilkinson encontrou a Netherwood, uma sombria mansão vitoriana transformada em casa de hóspedes intelectual. Seus proprietários eram Vernon Simond, ator e dramaturgo que escreveu Legend of Ab el-Krim em 1930, e sua esposa Ellen Kathleen Johnson. Cercada por 4 acres de floresta e situada no Ridge, o ponto mais alto de Hastings, a 150 metros de altitude, a Netherwood oferecia vistas panorâmicas da cidade, do mar e de Beachhead, refúgio da infância de Crowley. Era o lugar perfeito para um velho mago se aposentar. Aqui tem uma lista de regras de Netherwood. Os hóspedes são solicitados a não provocar os fantasmas. Os hóspedes são solicitados a ser o mais silenciosos possível, enquanto morrem de medo. O café da manhã será servido às 9 horas para os sobreviventes da noite. O cemitério de Hastings fica a 5 minutos a pé, 10 minutos se carregando um corpo, mas apenas 1 minuto na rota do fantasma. Os hóspedes são solicitados a não cavar sepulturas nos gramados, mas a fazer pleno uso das sepulturas recém-preenchidas sob as árvores. Os hóspedes são solicitados a não remover cadáveres das sepulturas, nem a cortar corpos pendurados nas árvores. O escritório dispõe de certa quantidade de roupas usadas à venda, propriedade de hóspedes que já não precisam mais de vestes terrenas. A Netherwood atraía figuras ilustres que ofereciam palestras aos hóspedes em troca de estadia e refeições. Entre os palestrantes estavam o filósofo e locutor C.E.M. Joad, o geneticista e biólogo evolutivo J.B.S. Haldane, a aristocrata comunista Edith Hajo Boni e o matemático e biólogo Jacob Bronsky. Um jovem Julian Bream também encantava os hóspedes com suas apresentações de violão clássico. A Netherwood também abrigava o renomado campeão de xadrez Edward Mackenzie Jackson, 11 vezes vencedor do campeonato de Hastings Chess Club. Além dele, outro jogador habilidoso também morava lá, chamado Kirk. Esse período revela o peculiar senso de humor de Crowley. Vernon Simond, proprietário da Netherwood, recebeu um telegrama informando sobre uma entrega de carne congelada. Algo estranho, já que ele não havia solicitado isso. No dia marcado para a entrega,
dia 17 de janeiro de 1945, Crowley chegou em uma ambulância carregando seus pertences. Ele fez questão de ocupar o quarto número 13. Aleister decorou seu pequeno quarto com livros e pinturas. A partir de R$11, você pode ajudar financeiramente o meu canal através da plataforma Apoia-se e ter acesso a um grupo exclusivo de colaboradores no WhatsApp. Os links para apoiar estão na tela e na descrição. No final de fevereiro, mais acomodado, Crowley decidiu convidar Kenneth Grant, então com 21 anos, para ser o seu secretário. Ele acertou com Simond o aluguel de uma pequena edícula, algo entre um galpão de ferramentas e uma casinha na propriedade, por cerca de 1 libra, para que Grant pudesse morar lá e às vezes trabalhar fazendo pequenos bicos. Grant chegou a Netherwood no início de março. Nas semanas seguintes, ele trabalhou para Crowley datilografando cartas e rascunhos, catalogando documentos e recebendo treinamento em viagem astral. A parceria foi breve. Alguns meses depois, os pais de Grant pressionaram o jovem a voltar para casa e buscar um emprego remunerado. Apesar de Crowley escrever uma carta aos pais de Grant elogiando o talento de Kenneth, isso não foi o suficiente. Grant retornou a Londres, mas continuou a serviço de Crowley e sob a orientação da besta. Em maio, Crowley revelou a Carl Germer que, devido à asma e à escassez de medicamentos especializados por causa da guerra, até mesmo pequenas caminhadas pelo quarto podiam desencadear ataques de asma aliviados só com injeções de heroína. Em 1945, Carl escreve para Jane Wolfe: Sim. Seria maravilhoso se vocês enviassem mutuamente 3 ou 4 pacotes para Aleister por mês. Não se esqueça, devem estar marcados como presente não solicitado. Talvez você saiba melhor que tipo de coisas Aleister Crowley gosta. Comida natural, sem melhoramentos científicos. Frutas secas, figos, tâmaras, damascos, caviar vermelho, que ele gosta muito e não é caro. Chocolate. Enviei recentemente algumas sardinhas genuinamente portuguesas, podem ser de grande valor por causa do azeite. Sei por experiência própria o quanto o corpo sofre com a falta de gorduras e óleos. O caviar deve estar bem embalado separadamente. Um dos meus pacotes chegou com os potes de mel e caviar, quebrados e todos bagunçados. Acho que doces caem bem. Em outubro, ele ganhou uma caneta de ouro, presente dos membros da loja Agape, na Califórnia, em comemoração ao seu aniversário. Em 1946, a doutora em literatura Eliza Martin Butler visitou Crowley para uma entrevista sobre o seu livro em desenvolvimento, O Mito do Magus. Em maio de 1946, a revista Lilliput encomendou um artigo a Crowley e enviou o editor assistente, John Simond, sem parentesco com Vernon Simond, o proprietário da Netherwood, para visitá-lo. Mais tarde, Simond escreveria a primeira e controversa biografia sobre Aleister Crowley, publicada em 1951. Ao longo de 1946, a visão de Crowley deteriorou um pouco ao ponto de interromper a sua grande obra. Um oftalmologista o alertou que ele precisava abandonar o tabaco para preservar a visão. Naquela mesma tarde, Crowley realizou uma renúncia cerimonial ao fumo. Além disso, Crowley enfrentava frequentes problemas dentários. No final de julho, com a visão melhorada, ele decidiu testar um pouquinho de tabaco para verificar se isso causaria um retrocesso imediato. Após o experimento, ele voltou a fumar de forma muito moderada. Muitas pessoas visitaram Aleister Crowley, algumas apenas por curiosidade. Entre elas estava Arnold Crowther, um ilusionista de palco que frequentemente era confundido com Aleister Crowley devido ao nome e à natureza das suas atividades. Crowther também era ventríloco e chegou a se apresentar para as princesas no Palácio de Buckingham. Mais importante ainda, em suas visitas, ele trouxe um amigo chamado Gerald Bussey Gardner, que mais tarde ficaria conhecido como o pai da Wicca. Gardner visitou Crowley cerca de 4 vezes. Em 11 de dezembro de 1946, Crowley anota ter vivido a pior noite que consegue se lembrar. Começou com diarreia, e então insônia, então um dos piores pesadelos da minha vida. A maior parte sobre o apocalipse, e ambos os meus relógios pararam exatamente às 2h30 da madrugada. Em 1947, Crowley finalmente recebeu notícias de Pat e do filho que tiveram, apelidado de Aleister Ataturk. Ele não ouvia falar deles desde setembro de 1942. Em maio, eles passaram 3 dias em Netherwood. Crowley ficou muito feliz e, alguns dias depois, enviou cartas aos membros da OTO, instruindo-os a cuidar de Ataturk e de sua educação após a morte da besta. Ele também escreveu uma longa carta com conselhos para o filho, destinada ao futuro,
que está preservada até hoje. Em maio de 1947, Crowley relatou a Germer que quase morreu. Em uma manhã fria de inverno, ele acordou cambaleando e sonolento, procurando a seringa de heroína para ajudá-lo a sair do torpor. Conseguiu aplicá-la, mas a seringa estava entupida. E Crowley desmaiou no chão do seu quarto, sem aquecimento. De tarde, uma ajudante da casa, ao chamá-lo para o almoço, o encontrou desmaiado. Chamou o ajudante e juntos colocaram Crowley na cama com bolsas de água quente. O ajudante limpou a seringa e caminhou mais de 1 milha na neve densa até encontrar um médico. Quando o médico chegou, encontrou o Crowley com o coração batendo muito fraco. Uma injeção o reviveu em 2 minutos. Meia hora depois, teria sido tarde demais. Crowley explicou SAG a Germer em uma carta de 10 de abril. O Santo Anjo Guardião é um indivíduo, assim como você e eu somos. Mas ele vive em 4 dimensões, assim como nós vivemos em 3. Um resumo muito simplificado. Ele pertence a uma ordem diferente da natureza. Não confunda com o eu superior enquanto tal, que são apenas partes do próprio ser. Muito amor para vocês, Sasha. E uma das suas muitas visitas a Crowley, Frida Harris o encontrou em condições de descuido e negligência. Ela perguntou se ele tinha dinheiro para contratar uma enfermeira profissional. Crowley respondeu que possuía 400 libras, mas que esse valor pertencia à OTO, para o fundo de publicação. Frida acabou contratando uma enfermeira com seu próprio dinheiro. Um homem chamado H. Watson, que trabalhava em uma loja próxima, também o ajudava ocasionalmente. No final de 1947, a saúde de Crowley começou a se deteriorar. Em setembro, Carl Germer, sucessor de Crowley na OTO e na AA, tentou visitá-lo. Apesar de ter sobrevivido a um campo de concentração nazista, Germer teve o visto para a Inglaterra negado e precisou retornar aos Estados Unidos, onde vivia, sem poder se despedir de Crowley. Crowley tinha passado os 6 meses anteriores ao seu aniversário de 72 anos em outubro de cama. Em novembro, Crowley enviou a Germer e outras pessoas um telegrama. Perdurabo, nascido 49 anos atrás, Therion, envia seu mais profundo amor e mais alta bênção a vocês e aos telemitas, o universo. No final de novembro, Pat e Ataturk o visitaram novamente. Frederick Mellinger e a sua esposa também estavam presentes. Crowley estava desorientado. Na segunda-feira, 1º de dezembro de 1947, às 11 horas da manhã, Crowley faleceu. Em seu bolso havia um talismã de Abramelin, para grande tesouro, e uma carta antiga, visivelmente desgastada por ter sido aberta e fechada diversas vezes, datada de 10 de setembro de 1939, dizia: "O diretor de inteligência naval apresenta seus cumprimentos e ficaria feliz se você pudesse achar conveniente vir ao almirantado para uma entrevista." Crowley nomeou Frida Harris, Lois Wilkinson e Carl Germer como executores do testamento, encarregados de quitar pequenas dívidas que foram saldadas com as 400 libras guardadas no seu quarto. Ele deixou todos os seus direitos autorais para a OTO, embora esse ato não tivesse validade legal. Além disso, nomeou Lois Wilkinson e John Simmons como executores literários, encarregados de reunir seus papéis, livros e materiais e enviá-los a Germer, em Nova York. Crowley pediu para que não houvesse nenhum tipo de performance religiosa no seu funeral, apenas que Gerald York ou Lois Wilkinson lessem pedaços de suas obras. Em 5 de dezembro, às 14h45, um pequeno grupo de pessoas reuniu-se na capela do cemitério de Brighton para prestar homenagens ao caixão de Crowley coberto de flores. Com uma cópia do Livro da Lei e de Magic em mãos, Lois Wilkinson subiu ao púlpito e, diante de 15 pessoas presentes, entre elas Gerald York, Frida Harris, John Simmons, J.G. Bailey, Pat McAlpine, Alicia Ataturk, Kenneth Grant e Steffi Grant, além de 3 repórteres, recitou o Inopan e boa parte do Livro da Lei, omitindo os versos com nomes egípcios ou cabalísticos, e finalizou com trechos da Missa Gnóstica. Por mais que essa trajetória tenha um ponto com o falecimento de Crowley, a história de Telemann prosseguiu. Você pode continuar acompanhando essa história com os vídeos de Carl Germer ou visitando a playlist que eu fiz sobre a história telêmica, que está na descrição e em constante expansão. Se você ou alguém próximo está à procura de psicoterapia online, entre em contato comigo pelos links na tela ou na descrição. Mais uma vez, obrigado a você que ficou até aqui e 93.